Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no porto e a maior vai no bornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Bom, nós sabemos que o cangaço foi uma tradição brasileira de insurgência popular, grupal, armada, que perpassou 5 séculos de nossa história. E assim o tempo ia se passando, as dinastias iam se sucedendo até aquela que caracterizou o auge, o máximo, que foi o grande esplendor no ocaso, digamos assim, que foi o reinado, a palavra cabe bem, na alma do povo foi assim, um reinado do nosso Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Esse período de Lampião, o que importa dizer é que no Brasil ele vai, sobretudo nas porções rurais de 7 estados da federação, quer dizer, toda a porção rural do Brasil setentrional, nós vamos ter, com Lampião, um chamado tempo brasileiro. Tá? Não por acaso, em 1930, um grande folclorista cearense, Leonardo Mota, publicou um livro chamado No Tempo de Lampião. Lampião marcou uma época. E durante esse período ele foi falado pela imprensa. Em 1926 os jornais noticiaram que na eleição que houve em Fortaleza apareceram vários votos para Virgulino Ferreira da Silva. A imprensa comercial se apropriava da legenda dele, por exemplo, as pílulas de vida do Dr. Ross, que eu ainda alcancei sendo vendidas no comércio para função intestinal, essa coisa, se apropriaram da legenda de Lampião, diziam que do modo como o governo combatia o capitão Virgulino Lampião, as pílulas de vida combatiam os males do intestino. Lampião teve uma repercussão a partir de 1926 em todo o Brasil. Compositores no Rio de Janeiro, compositores como Castro Barbosa, que compuseram uma música chamada Vou Pegar o Lampião. Eles tocavam no Rio de Janeiro um samba, tá? na voz dos maiores cantores da época. Adeus, Amélia, vou decidir minha sorte. Eu vou pro norte, vou pegar o Lampião. 50 contos não fazem mal a ninguém. Vamos ver se este malandro desta vez vem ou não vem. Não quero nada, nem revólver, nem canhão. Vou pegar a cabeçada, pontapé e bofetão. Lampião não nasceu para ser cangaceiro, mas ele nasceu para ser comerciante. Mas ele se desentendeu com... Zé Saturnino também era uma pessoa humana, mas se desentendeu com Lampião. Lampião, uma dessas viagens que ele negociava de Arco Verde, naquele tempo era Rio Branco, a Vila Bela, ele comprou um chocalho. E quando chegou, Zé Saturnino invejou o chocalho. Foi me vender chocalho, o chocalho tinha um som um pouco diferente. Aí ele não vendeu. Aí aconteceu, não era Lampião, era Virgulino. O Virgulino pegou o chocalho e botou no animal.
o Zé Saturnino amassou o chocalho. Aí, por conta disso, eles se encontraram e houve uma discussão forte. E chegou a ponto de o Virgulino se retirar daqui do município de Serra Talhada, da fazenda Passagem das Pedras, para o município de Floresta, na fazenda por nome Poço do Negro. Na condição de Zé Saturnino não ir em Nazaré, que era na época aquele povoado, e nem Virgulino vinha aqui em Serra Talhada, em Vila Bela. E o Zé Saturnino foi no Nazaré. Lá houve troca de tiro e Zé Saturnino perdeu até um companheiro. Aí veio um oficial de Alagoas saber quem eram esses moços que estavam aí, morando com esse homem que tinha muito inimigo. Chegou aí e não encontrou nenhum dos irmãos Ferreira. Aí matou o velho, o pai do Lampião. A mãe do Lampião, com 12 dias, morreu também. A história conta até assim, a angina do peito. Aí, por conta disso, o Lampião resolveu não tomar mais conselho de ninguém e a história dele resolveu também na boca da carabina. O imaginário popular é riquíssimo nessas histórias, né? Mas o que mais me chamou a atenção sempre foi daquela história do combate da Serra Grande de 1926, quando o Lampião, com um grupo de 60 cangaceiros, enfrentou um contingente de aproximadamente 400 homens, mais de 300 policiais e vários outros civis contratados. Esse combate começou às 8h45 da manhã e terminou às 4h45 da tarde. E Lampião destroçou a polícia pernambucana, aquele contingente policial. E como ele fez isso? Eu nasci, eu fui criança e adolescente, sabendo que Lampião venceu aquela batalha, o fogo da Serra Grande, porque poucos minutos antes de começar o tiroteio, ele fez umas orações poderosas e ele ficou envutado. Então Lampião brigou envutado, isto é, invisível. E se a gente for falar de história de Lampião, de vários e vários casos, uns ampliam. A gente sabe que a criatividade do homem sertanejo, mas sempre enaltecendo, né, o mito Lampião, independente dele ser bandido. A história hoje é uma referência, inclusive traz recursos, traz dividendos para o município de Serra Talhada como fonte de turismo. De Lampião, minha avó contava que Lampião estava recém-entrado no bando de Senhor Pereira. Dele tem uma história do cabo que vinha assoviando, né? Metendo a ripa na mãe do Lampião. E Lampião, ele se encontra com esse cabo e bota pelo assoviar o dia e a noite todinha. Ficou com os beijos que nem aguentava mais de assoviar. Só sobre esse hino que ele estava, era uma pilhéria que ele estava falando sobre a mãe de Lampião, era denegrindo, vamos dizer, a imagem da mãe de Lampião. E infelizmente Lampião chega e ouve. Ou alguém informou a Lampião que esse cara vivia fazendo isso. E ele botou para ele passar o dia todo. Enquanto ele podia assoviar, ele ficou assoviando, ficou com o beiço inchado de tanto assoviar, até o ponto que não podia mais assoviar. A trajetória de Lampião em Triunfo é grande, porque Lampião ainda jovem, ele vinha com seu pai para cá para Triunfo. O pai dele era almucreve, quer dizer, mascate, hoje comerciante. Ele levava mercadorias daqui de Triunfo para Arco Verde, era Rio Branco naquela época. Ele levava daqui carne de sol, queijo, rapadura, farinha, e de lá trazia fósforo, trazia bacalhau, óleo, trazia sabão, trazia muita coisa. Então ele ficava nessa questão desse comércio. Vários fatores somaram para que Lampião não ficasse aqui sendo aquele cangaceiro bandido, aquele invasor. Ele vinha como um turista, ele vinha como um amigo da população. Então a passagem de Lampião aqui em Triunfo
Foi uma passagem diferente, a gente sempre diz que ele foi um dos primeiros turistas a desfrutar aqui de Triunfo. E quando ele estava aqui, numa das casas, como a Casa Grande das Almas, ele mandava um recadinho para as moças de Triunfo irem até lá para dançar com ele. E com todo o respeito, elas iam acompanhadas dos seus familiares e elas tinham prazer de dançar com aquele herói. Porque a história que corria desse sertão afora, de boca em boca, era de que Lampião era um herói. E essas mocinhas, naquela adolescência, então tinham o maior prazer de conhecer esse herói do sertão e iam dançar com eles. Os pais acompanhavam muitas vezes e lá se dava um verdadeiro baile, só não era o baile perfumado. Nessa casa, Lampião jogou mais meu avô. Lampião não vinha aqui se esconder. Lampião vinha jogar baralho, mais meu avô e outras pessoas da comunidade. Realmente, a casa é divisa entre o estado da Paraíba e de Pernambuco. Aí eu digo a você, para mim isso é mais um dos casos de Lampião. Mas na época que Lampião aqui esteve, que jogou mais meu avô e os amigos do meu avô, tenho certeza, se viesse uma volante da Paraíba ou de Pernambuco perseguindo e ele fosse para um dos cômodos da casa, fosse para os cômodos da Paraíba ou dos cômodos de Pernambuco, de acordo com a volante que o perseguia, tenho certeza que a volante não entrava. Porque nessa época que Lampião frequentava essa casa, os governadores dos Nordeste não tinham ainda se reunido para dar autorização aos seus chefes de polícia, que equiparavam os secretários de Segurança Pública, para dar autorização para entrar no estado sem o consentimento do chefe de polícia. Teve uma vez que Lampião estava ali jogando, chegou a volante de Pernambuco e Lampião correu para Paraíba e a polícia não foi atrás dele. Eu já vi muita gente contando. Referente a essa casa. Mas eu nem vou dizer que é verdade, nem vou dizer que é mentira. Eu deixo assinalado e registrado como um dos casos de Lampião. Eu nasci no dia 21 de dezembro de 1912. Nasci na fazenda de Poeira e me tirei da fazenda de Poeira para Nazaré. Não me afastei nunca dali, viu? Eu tenho muita honra de ver o povo chamar Neco de Pautilha. Aí veio o alistamento, Lampião passou para a Bahia. Aí eu fui para a Bahia, ele me alistar, ele não quis. Mas depois Mané Novaes mandou chamar o povo em Nazaré para ir perseguir Lampião na Bahia. Aí eu me aproveitei e agora eu vou. Mas aí fui para a Bahia, assisti os tiroteios que parecia o maior castigo, viu? A gente estava no mato, perseguindo cangaceiro. Aí depois do tiroteio de Maranduba, morreu um bocado de companheiro. Só dos nossos morreram 6. E para cavar essa cova, para 6 homens, sem ter um ferro, saísse daquelas casas, não se encontrava nada, o povo tinha corrido tudo. Mas encontrei um machado velho que ajudou a abrir as covas. Trabalhei muito para abrir essas covas. Ajudei a plantar esses homens. Mas foi um sofrimento tão grande.
Quando nós acabamos de enterrar esses homens, aí leva os baleados para Poço Redondo. Era outro peso esquisito. Cheguei no Poço Redondo, disse, agora é para levar para a beira do rio, para pegar a canoa. Nós levamos. Aí voltemos. Quando voltemos, vinha para o mato de novo, vinha para a Lagoa de Serra Negra. Quando nós estávamos na Lagoa de Serra Negra, disse, Lampião está ali no Riacho do Leite, nem parece. Aí nós fomos dele um tiroteio com eles correram. Porque depois do tiroteio da Maranduba, que eles viram a bagaceira, viram os homens expostos, enfrentando eles se assombraram com o tiroteio. Quando a gente começava o tiroteio, já ia, eles iam correndo. Mas esse tiroteio da Maranduba ficou na história. Foi um dos maiores tiroteios. E eu assisti e estou aqui contando a história. Graças a Deus. Nem fui baleado, e nem fiz nada, e nem corri do meio dos meus companheiros. E foi em frente aos cangaceiros. Também os cangaceiros vieram correr. Os cangaceiros estavam assombrados e correram. Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no porto e a maior vai no bornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar.